Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Mapa Concursos. Aqui quem fala é a mentora Bruna. Para quem não me conhece, eu sou farmacêutica, perita criminal no Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul e sou mentora então no Mapa Concurso, principalmente nos planos de perito criminal das áreas de biologia, biomedicina e farmácia. O vídeo de hoje é para comentar um pouco com vocês algumas questões de farmacologia, são poucas questões, é só para trazer um apanhado breve para vocês entenderem um pouco mais o que é importante saber desses três tópicos introdutórios da farmacologia, que são a farmacologia geral, a farmacocinética e a farmacodinâmica. Esses três assuntos, por vezes, eles não vêm explícitos nos editais de perito, mas eles são cobrados dentro de outros assuntos, porque quando a gente pensa em farmacologia do sistema nervoso central, por exemplo, que é a parte mais cobrada nos editais de perito criminal, mas também na farmacologia de outros sistemas do organismo humano, esses tópicos introdutórios de farmacologia se fazem presentes porque eles são a base da farmacologia, então é importante que vocês tenham essa base de conhecimento para não errar questões por bobagem na hora da prova ou mesmo para chegar mais preparados para a prova, certo? Então, a primeira questão é essa questão de 2018, cobrado pelo Instituto AOCP na prova do Rio Grande do Norte, para perito criminal farmácia bioquímica. O enunciado da questão traz o seguinte: na área da farmacologia, a forma farmacêutica que o medicamento é apresentado obedece a uma nomenclatura internacional. A escolha da forma farmacêutica a ser utilizada vai variar de acordo com vários aspectos que vão desde a gravidade da doença até as condições do próprio paciente em receber o medicamento. Diante disso, assinale a alternativa que apresenta a explicação correta sobre a forma farmacêutica apresentada. Então, essa questão exigia do candidato saber os conceitos das formas farmacêuticas, tá? Então, a alternativa A traria o conceito de óvulo, forma farmacêutica para aplicação vaginal ou retal, com forma ovoide ou cilíndrica constituída por invólucro de gelatina. Essa alternativa, então, está errada, porque o óvulo, então, ele é para aplicação vaginal e não tem a função da aplicação retal. Quando a gente pensa em aplicação retal, a gente pensa em supositório, tá? É outra forma farmacêutica. Com forma ovoide ou cilíndrica, não tá errado, porque a maioria das formas dos óvulos são nessa, mas podem vir em outros formatos, né? Desde que seja um formato adequado para ser inserido no canal vaginal, é possível ser considerado óvulo. E constituída por um invólucro de gelatina, isso também não é o correto, nem sempre. Na maioria das vezes, o óvulo não vai ser constituído pelo invólucro de gelatina, mas sim por uma base que se dissolva em contato com a mucosa vaginal. A alternativa B traz o conceito de drágia. Corresponde à compressão de uma ou mais substâncias químicas na forma de pó ou grânulo. Esse conceito está errado, tá? Porque, de certa forma, não deixa de ser uma parte do conceito de drágia, mas esse não é o conceito completo, tá? Drágia precisa envolver a descrição, então, de um revestimento de um comprimido. A drágia nada mais é do que um comprimido com vários revestimentos, normalmente é um revestimento de açúcar, com a finalidade principal de disfarçar o sabor ruim de algum fármaco ou de alguma formulação de algum comprimido, tá? Então, essa alternativa B também está errada. Alternativa C é conceito de pomada. Preparações semissólidas para aplicação externa que amolecem ou derretem a temperatura corpórea. Até aqui, correto. A substância química sólida é geralmente inserida em uma base oleosa. Correto também. Então, a princípio, vamos ficar com a letra C, mas vamos ler as outras duas. Alternativa D, cápsula. Corresponde ao pó submetido à compressão em formato próprio, podendo ser dividido em 2 ou 4 partes. Errado, tá? Cápsula, então, esse na verdade é o conceito de comprimido. Alternativa E, comprimido. Forma farmacêutica com forma cilíndrica, geralmente constituída por invólucro gelatinoso contendo pó comprimido. Errado também. Então, na verdade, está trocado aqui os conceitos, né? A alternativa E seria o conceito da cápsula e não necessariamente o conteúdo de uma cápsula é um pó comprimido, né? A gente tem cápsulas com líquidos, a gente tem cápsulas com grânulos, então não é somente o pó comprimido, mas então essa alternativa E se aproximaria mais do conceito de cápsula. Então, a gente fica então com o gabarito da letra C. Letra C, então, pomada. Então, o que é importante que vocês saibam deste tópico de farmacologia geral? Esses conceitos básicos mesmos das formas farmacêuticas. Quais são as formas farmacêuticas? Quais são as vias de administração dessas formas?
Quais são vantagens e desvantagens? Por que às vezes vai ser preferível o uso de uma e não de outra, né? Em decorrência até mesmo ali pelo enunciado que a questão trouxe, dependendo da gravidade da doença, das condições do paciente. Então, é importante que vocês saibam associar essas vantagens e desvantagens de cada uma das formas farmacêuticas e cuidem para não confundir na hora da prova os conceitos, tá? Este é um tópico que não é sempre cobrado, então ele normalmente ele vem explícito no edital, né, se ele for ser cobrado na prova, mas é interessante que vocês saibam que dá o início, né, então é a forma de apresentação tanto dos medicamentos, que a gente estuda depois, né, que são lá controlados pela portaria 344, ou mesmo até as formas de apresentação das drogas, né, então que vai estar dentro das substâncias que são proibidas lá pela portaria 344. Então, querendo ou não, é um tópico introdutório e é importante que seja estudado também. Próxima questão, então, é uma questão de farmacocinética, também cobrada no ano de 2018, mas agora pela banca CESP, uma questão de certo e errado, que caiu na prova de perito criminal federal da área de farmácia. Julgue o item a seguir relativo à farmacocinética. O metabolismo de primeira passagem diminui a biodisponibilidade de fármacos. E aí, certo ou errado? Certo, né, pessoal? Quando a gente pensa, então, né, em fazer a administração de algum medicamento pela via oral, esse medicamento ele vai passar pelo nosso trato gastrointestinal, vai ser absorvido e vai passar, então, por esse metabolismo de primeira passagem ou metabolismo hepático, que a gente diz, antes de cair na corrente sanguínea. E esse metabolismo, sim, reduz a biodisponibilidade do fármaco. Então, aqueles 50 miligramas que a gente ingeriu lá do medicamento não vão ser os mesmos que vão cair na nossa corrente sanguínea, tá? Então, é importante que vocês lembrem que a única via com 100% de biodisponibilidade é a via intravenosa ou endovenosa, tá? E aí, o que é importante que vocês estudem desta parte de farmacocinética? Todas as fases da farmacocinética: absorção, distribuição, metabolismo e excreção. O que afeta, né, essas fases, tanto o que diz respeito às formas farmacêuticas que vão estar sendo empregadas, né, qual tem melhor ou pior absorção, qual pula a etapa de absorção, no caso da via intravenosa, que não tem essa etapa, né, ela cai direto para a etapa de distribuição. O que no próprio organismo do paciente ou do indivíduo que está administrando aquela droga pode interferir, né, nessas 4 fases, o que vai facilitar a absorção, o que vai dificultar a eliminação. Então, é importante que vocês estudem isso. A farmacocinética nada mais é o caminho que o medicamento, que a droga ou que a substância percorre no nosso corpo. Então, vocês têm que saber esses conceitos para levar na hora da prova e ter muito cuidado para não cair em pegadinha e para não ficar em dúvida também em questões como esta, certo? A próxima questão é uma questão de farmacodinâmica, cobrada então também no concurso ali do Rio Grande do Norte de 2021 para o cargo de perito criminal toxicologia, que então englobava os cargos, né, de ciências biológicas, biomedicina, farmácia e farmácia bioquímica. Então, esse aqui pegava todo mundo. Então, se às vezes a gente acha que é da área de biológicas, né, de biologia propriamente dita, ou de biomedicina, e não vai precisar estudar farmacologia, engana-se, tá? Então, tem editais que coloca todo mundo no mesmo para disputar a mesma vaga, então vai ser cobrado o assunto das diferentes formações, beleza? Então, essa questão, então uma questão de múltipla escolha, pedia para afirmar o que a relação dose-resposta correlaciona. Então, a alternativa A via de administração com a solubilidade do fármaco. De maneira geral, dizemos que quanto mais solúvel, maior a absorção. Essa segunda parte da alternativa não está errado, tá? Normalmente, quanto mais solúvel é o medicamento, né, mais ele vai estar ali disposto e mais fácil vai ser dele ser absorvido. Se ele tiver na sua forma de partículas, vai dificultar a absorção dele, né, pela nossa mucosa gastrointestinal ou, né, pela pele, enfim. Então, essa segunda parte está certa, mas a relação dose-resposta não tem a ver com a via de administração e com a solubilidade do fármaco, tá? Então, está errado. Alternativa B. A relação dose-resposta correlaciona a exposição com o espectro dos efeitos induzidos.
ok, né? Exposição e efeito, né? Resposta e efeito. De maneira geral, dizemos que quanto menor a dose, maior a resposta. Errado. Então, a tendência é que quanto maior a dose administrada, maior vai ser a resposta daquele organismo àquela substância. Claro que nem sempre é de forma linear, né? Nem sempre é uma curva reta ou exponencial, mas normalmente quanto maior a dose, maior a resposta e não como fala essa segunda etapa aqui. Então, a alternativa B também está errada. Relação dose-resposta correlaciona. Letra C, a via de administração com a solubilidade do fármaco. Repete, então, o que dizia na letra A. De maneira geral, dizemos que quanto mais solúvel, menor a absorção. Então, essa aqui tá totalmente errado, tá? Então, tanto a primeira quanto a segunda parte. Alternativa D. Relação dose-resposta correlaciona. A eliminação com o espectro dos efeitos induzidos. De maneira geral, dizemos que quanto menor a dose, maior a resposta. Então, de novo, aqui até fala em efeito, né, e eliminação, mas aqui tá, essa segunda parte está errada também. Quanto maior a dose, maior a resposta. E a alternativa E, a exposição com o espectro dos efeitos induzidos. De maneira geral, dizemos que quanto maior a dose, maior a resposta. Então, a alternativa E é a nossa correta. E aqui só para destacar para vocês quais eram os erros principais das outras alternativas. Mas lembrando que a C aqui também está errado porque a relação dose e resposta não relaciona a via de administração com a solubilidade, né? É mais a relação do quanto a pessoa se expõe com o efeito que aquela droga vai produzir no organismo. Droga, né? Substância. Vamos para a próxima questão, na verdade é a última já, para não deixar esse vídeo muito longo. Essa questão, então, também é do ano de 2018, também certo e errado, e também da Polícia Federal ali para perito farmácia. Com relação à farmacodinâmica, a divisão da farmacologia que estuda os efeitos dos fármacos sobre o corpo, julgue o item que segue. A curva dose-resposta de um fármaco agonista na presença de um antagonista competitivo reversível é deslocada para a esquerda. Então, essa questão está errada. Porque, na verdade, quando a gente tem um antagonista competitivo reversível, ele vai deslocar a nossa curva para a direita. Vai ser preciso uma maior concentração, né, uma maior dose de medicamento para se atingir aquela potência, uma resposta de 50%. Né? A eficácia final vai ser a mesma, porque daí o agonista vai deslocando aquele antagonista, né? Porque eles são competitivos, mas aquele antagonista tem uma ligação reversível, então quando a gente aumenta a dose do agonista, aquele antagonista se desliga do receptor e aí a gente consegue voltar a ter o efeito e chegar então na resposta máxima, mas ela vai precisar de uma dose maior para que isso aconteça, tá? Então aqui o conceito, tá? Peguei do livro ali do Golan, de Princípios de Farmacologia, um livro que é praxe, tá? E muito bom para quem está estudando, especialmente essa parte introdutória, mas também as partes ali de farmacologia do sistema nervoso central. E aí aqui só traz a explicação, tá? O antagonista competitivo liga-se reversivelmente ao sítio de um receptor. Ao contrário do agonista, que também se liga naquele mesmo sítio ativo do receptor, o antagonista competitivo não estabiliza a conformação necessária para a ativação do receptor. Por conseguinte, o antagonista bloqueia a ligação do agonista a seu receptor, enquanto mantém o receptor em sua conformação inativa. Então, enquanto o antagonista está ligado ali, o receptor ele não desempenha ação nenhuma, ele fica na forma inativa. Então, a gente precisa aumentar a dose do agonista para a gente deslocar aquele antagonista do receptor e aí sim mudar a conformação do receptor para que ele desenvolva né, a sua ação específica, para que ele desenvolva alguma ação farmacológica, tá? Ou tóxica, que seja, enfim, para que desenvolva qualquer ação no organismo. Então, a parte de farmacodinâmica, ela vai estudar os efeitos dos medicamentos no nosso organismo, medicamentos, fármacos, drogas, qualquer substância, tá? Então, nessa parte de farmacodinâmica é bastante cobrado essas curvas de antagonista competitivo, reversível, irreversível. Então é importante que vocês estudem bastante esses gráficos, saibam reconhecer, saibam conceitos de eficácia, de potência de 50%, enfim, tudo isso é
é importante que você saiba a parte de janela terapêutica, conceitos bem básicos, tá? Mas que por vezes podem chegar aqui na hora da prova e a gente fica, poxa, desloca para a esquerda, desloca para a direita, a gente fica confuso. Então é importante que a gente tenha esses conceitos bem estabelecidos na nossa cabeça para não errar por bobagem, porque afinal de contas são conceitos introdutórios, relativamente fáceis, né, mas que precisam então de um entendimento ou de uma memorização para facilitar e que vão ser cobrados então não só nesses assuntos específicos, mas também em outros assuntos. Então a gente vai também pensar quando se, né, farmacodinâmica está dentro da questão de antídotos, né, que vai reverter o efeito de um agente tóxico. Então a farmacodinâmica está dentro desses estudos, e claro, quando a gente pensa na toxicologia, a gente também fala, né, em toxicocinética e toxicodinâmica. Então, são assuntos que estão estritamente ligados e que é importante que vocês saibam para a prova de vocês, certo? Espero que eu tenha ajudado. Vejo vocês num próximo vídeo. Se quiserem mandar sugestões de assuntos para serem comentados aqui, ou até mesmo questões comentadas que vocês queiram que a gente discutam, podem mandar aqui nos comentários, ou até mesmo lá no Instagram do Mapa, ou no meu Instagram, que daí eu vejo diretamente e eu posso trazer um conteúdo um pouco mais personalizado para as demandas de vocês, tá? Então, bons estudos por aí e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!